Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre iniquidade. Eu gostaria que você atentasse muito para isto, para poder compreender o que é de fato a iniquidade, como ela se estabelece. Então, o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com você é, na verdade, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Jesus, na verdade, está falando então aos fariseus. E ele diz, na verdade, a eles desta forma: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Jesus está falando, na verdade, que os desejos do diabo estavam sendo reproduzidos na mente dos fariseus. E quando nós vamos então para o Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 28, a gente passa a entender melhor isto. Mateus 23, 28 diz assim então: assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Observe bem que Jesus está dizendo também aos fariseus que eles estavam cheios de hipocrisia e de iniquidade. É por isso, na verdade, que eles queriam matar Jesus. É muito interessante observar, quando você lê Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso de número 32, está escrito assim: enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Jesus, na verdade, estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão praticando as mesmas coisas que os vossos pais praticaram. Observe bem, quando nós olhamos para o retrovisor da história, nós encontramos então que os profetas foram assassinados, eles foram mortos, na verdade, em Jerusalém. Ou seja, os ancestrais dos fariseus mataram, na verdade, os profetas. E eles queriam agora matar Jesus. Eles se encheram a mesma medida do pecado daqueles do passado. Ou seja, a iniquidade estava estabelecida. Quando nós abrimos a Vulgata, a Bíblia de São Jerônimo, nós vimos então, na verdade, na tradução de Jerônimo, feita a partir da Vetus Latina, nós encontramos a palavra iniquitater, para iniquidade, ou seja, verdadeiramente iniquidade. Quando nós abrimos a Bíblia, o Novo Testamento grego, nós observamos então que Mateus 23, 28, ele usa o termo anomias. Anomias por causa do genitivo. Mas a palavra, então, no seu sentido, na sua manifestação normal, no nominativo, é anomia. Eu gostaria, então, de trabalhar um pouquinho com você esta palavra. Eu tenho aqui um quadro, peguei um quadro e quero mostrar para você aqui um pouquinho sobre essa palavra anomia, que é iniquidade. Mas antes de fazer isto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a palavra pecado. A palavra pecado, a gente escreve assim em língua grega: hamatia. Hamatia. Então a palavra hamatia significa pecado. Pecado. Ou significa errar o alvo, transgredir, é a palavra hamatia. O hamatolos é o pecador, aquele que comete a hamatia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade, uma pessoa pode caminhar bem, ser uma pessoa justa e santa, e esta pessoa cometeu um pecado. Se essa pessoa cometeu um pecado, ela pode se arrepender, confessar
e levantar daquele pecado e continuar a sua caminhada, vencendo, caminhando em vitória diante de Deus. Porém, anomia, conforme nós vimos, a iniquidade é algo um pouco mais profundo. Quando nós observamos, então, a palavra iniquidade, é a palavra anomia. Anomia. Anomia, na verdade, é a junção de duas palavras. Eu vou ter aqui, alfa, que está justaposto, então, à palavra nomia. Então, alfa aqui, que é o A, eu tenho o seguinte, ele vai significar não. Por exemplo, quando eu tenho assim a palavra normal em português, normal. E se eu quero negar para que não seja normal, eu digo anormal. Então eu coloco um A ali antes da palavra normal e fica anormal. Ou seja, algo que não é normal, não normal, está negando a normalidade. Então veja bem, anomia, alfa, a, não. E nomia vem da palavra nomos. Na verdade eu vou colocar em português, nomos. Nomos. Nomos significa lei. Lei. Eu vou colocar aqui nomos em grego e nós temos em português. Então o que acontece então? O que significa anomia? Quando eu junto não mais lei, eu tenho não a lei, não lei. O que é a iniquidade então? A iniquidade é viver negando a lei divina. A iniquidade é passar a ter um comportamento contrário, então, à lei de Deus. Por isso também que alguns dicionários traduzem iniquidade como ilegalidade. Então eu gostaria de dizer para você, na verdade, quando um pecado é repetido e repetido na vida de uma pessoa, esse pecado se enraiza, se estabelece a iniquidade. E ele se torna então uma lei na vida da pessoa que diz não à lei de Deus, à lei da santidade, à lei da justiça, à lei da graça. Então observe bem, nós devemos entender que quando nós olhamos para o texto de João 8,44, que nós lemos no início, João 8,44 mostra que os fariseus estavam para satisfazer a vontade do diabo. Ou seja, a iniquidade estava estabelecida na vida dos fariseus. Então, a partir daquele tempo que estabeleceu a iniquidade neles, eles estavam então procurando todo o tempo matar Jesus. E aí a gente percebe o quê? Que na verdade os ancestrais mataram os profetas e eles agora estavam procurando matar o Senhor Jesus Cristo. A iniquidade do assassinato estava na verdade estabelecida então na vida daquelas pessoas. A iniquidade pode se estabelecer através de gerações. As pessoas assimilam a mesma prática, o mesmo pecado e se estabelece como uma lei na vida da pessoa. Ou simplesmente alguém começa a pecar e a pecar e a pecar e então isso se torna uma lei. Também os poderes malignos podem vir e eles podem estabelecer a iniquidade na vida de uma pessoa, se essa pessoa acolhe então a proposta e os desejos deles. Então observe bem,
pense, não aceite a iniquidade na sua vida. Não aceite que se estabeleça a iniquidade na sua história. Observe bem a história de sua família e a sua própria história. E pense bem, tem alguma coisa que tem sido repetitiva? Tem um pecado que está constantemente repetindo e você caindo no mesmo pecado? Cuide urgentemente para que a iniquidade não se estabeleça na sua vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, e gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, divulgasse o nosso canal, divulgasse esse vídeo para tantas outras pessoas entenderem, então, a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, em nome santo de Jesus Cristo, aquele que é verdadeiramente Senhor. Um abraço.